O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem se intitulando presidente interino da Venezuela, apesar de Delcy Rodrigues ter sido empossada neste cargo após os ataques que terminaram com a captura do ditador Nicolás Maduro no início deste mês. Pedro Teixeira tem os detalhes ao vivo, direto de Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela. E aí, Pedro, seja bem-vindo, um ótimo dia. Quem, afinal, é o presidente da Venezuela neste momento? Tudo bem, Gabriel? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no CNN Money. Mais uma publicação, mais um posicionamento do presidente americano Donald Trump que carece de explicação e que amplia o cenário de incerteza no mundo e, em especial, na Venezuela. Ele publicou uma imagem no Truth Social, que é uma parte de uma página de Wikipedia, dizendo que ele é o presidente interino da Venezuela. Acontece que a Delcy Rodrigues foi empossada na semana passada, presidente interina do país, da Venezuela, e tem comandado as ações da Venezuela desde então. E ao mesmo tempo em que o Donald Trump se diz presidente interino da Venezuela, ele também disse ontem para jornalistas que a relação dele com a Delcy Rodrigues está funcionando bem, que eles têm tido boas trocas, que os Estados Unidos e a Venezuela estão dialogando bem e avançando em discussões importantes. Então ele faz uma ponderação de que, na avaliação dele, o que ele esperava de relacionamento dos Estados Unidos com a Venezuela está acontecendo neste momento. Eles estão se dando bem, segundo o presidente americano. Uma outra questão que envolve os dois países, Gabriel, e que de certa forma impacta na economia mundial é essa expectativa sobre a exploração de petróleo na Venezuela. Ontem o presidente americano voltou a falar sobre o assunto e comentou um posicionamento do CEO da ExxonMobil, o Darren Woods, que disse a Trump na semana passada que a Venezuela precisaria mudar suas leis antes que pudesse ser uma oportunidade de investimento atraente. O presidente americano, Donald Trump, disse que não gostou do posicionamento da Exxon, do CEO da Exxon. Ele tem ressaltado em vários momentos que gostaria que as empresas americanas investissem o mais rápido possível para ampliar a exploração de petróleo na Venezuela. Ele, inclusive, depois da captura do ditador Nicolás Maduro, projetou isso já para os próximos meses, com a ampliação da presença americana em território venezuelano. Tudo ainda está muito embrionário, né, Gabriel? Ao mesmo momento em que o presidente Donald Trump diz que é presidente interino da Venezuela, ele já disse que vai administrar a Venezuela. Na semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, apresentou um plano de transição ali em 3 etapas para o restabelecimento da democracia lá na Venezuela, isso na visão americana dos fatos. E ele também diz que está tendo um bom relacionamento com a Delcy Rodrigues, que a relação está funcionando bem. Então, tudo ainda precisa de uma explicação, mas respondendo à sua pergunta, a presidente interina da Venezuela é a Delcy Rodrigues. O presidente americano Donald Trump fez mais uma publicação num contexto ali de pressão sobre o governo ou o regime, a depender do modus operandi a partir de agora da Delcy Rodrigues e também das forças militares aqui na Venezuela. Volto com você. Agradeço, Pedro, pelas informações. Continuamos acompanhando como é que os Estados Unidos vão se comportar à frente desta intervenção e como é que ficam temas fundamentais, como é o caso da condução da gestão do país e a condução também da venda de petróleo, com um ponto de muita atenção. Como você diz, Trump está em embate com as empresas petroleiras, que já perderam muito dinheiro lá na Venezuela. Até a próxima. Os Estados Unidos, inclusive, sinalizaram uma mudança em relação ao país. Trump assinou um decreto de emergência para proteger a receita do petróleo venezuelano. Danilo Moliterno, proteger de quê? De quem? E o que Donald Trump tem a ver, claro, com essas mudanças? Tem também indicações do secretário do Tesouro indicando que sanções podem cair contra o governo venezuelano, que já estão levantadas já há bastante tempo.
Olá novamente, Gabriel, e a todos que acompanham o CNN Money. E duas informações importantes, vale a gente separar cada uma delas para falar sobre elas separadamente, mas depois a gente conecta elas. A gente tem essa decisão de Trump, a gente contou aqui ao longo da última semana no CNN Money, quando o Trump indicou que todo o dinheiro proveniente da venda do petróleo venezuelano vai ser colocado numa conta que vai ficar sob gestão dos Estados Unidos. Relembrando que a gente teve Trump indicando também na última semana que a Venezuela vai enviar 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos para que sejam vendidos. Então, se a gente fizer uma continha aí, 50 milhões a 60 dólares por barril, dá mais de 3 bilhões de dólares só em dinheiro de petróleo vendido. É dinheiro pra caramba. É dinheiro. E aí agora a gente tem essa informação de que ele assina este decreto para proteger esse dinheiro. Proteger do quê? Especialmente de tribunais e de empresas americanas. A gente está falando especialmente das petroleiras, aquelas que a gente viu durante a última década perder recursos na Venezuela depois que a gente teve a estatização de uma série de ativos. Essas empresas poderiam, esse é o grande temor da Casa Branca hoje, entrar na justiça e ter acesso a esse dinheiro. De fato, essas empresas perderam bilhões de dólares em suas operações na Venezuela e, portanto, ter acesso a esse dinheiro. E Trump vem prometendo que vai utilizar essas divisas para reconstruir o país, para recuperar a infraestrutura, para fazer com que haja mais produção de petróleo. Aí é claro que ele não quer dar de mão beijada para essas empresas, a gente está falando especialmente de ExxonMobil e também de ConocoPhillips, dar de mão beijada esse dinheiro. Ele pretende, vem fazendo essa sinalização de maneira muito clara, fazer com que essas petroleiras entrem na Venezuela, recuperem a infraestrutura, invistam, façam com que a produção de petróleo aumente, para só na sequência falar sobre a possibilidade de reaver esse dinheiro. A gente sabe que Trump vem tendo essa como uma de suas bandeiras. Portanto, essa é uma primeira informação que vale a gente mencionar. Com relação às sanções, está tudo muito conectado, até porque dificilmente a gente vai ver essa operação de petróleo na Venezuela dar certo, ter algum grau de sucesso, sem que sejam retiradas as sanções norte-americanas que pesam tanto na Venezuela. E aí Scott Bessent, o secretário do Tesouro, vem a público e indica que pode ser que nessa semana a gente tenha a retirada das sanções. E nessa mesma sinalização, ele faz outras indicações importantes, como, por exemplo, indicar que vai se encontrar com os chefes do FMI, do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, para falar sobre retomar as relações com a Venezuela. Relembrando que ele já disse também que todo o dinheiro que a Venezuela tiver com origem na venda de petróleo, vai ter de ser utilizado para comprar mercadorias americanas, comprar medicamentos americanos, comprar produtos de infraestrutura americanos. Portanto, essa também é uma sinalização importante, além de que indicou que conversa também com o Banco Mundial, com o FMI, sobre a possibilidade de descongelar o equivalente a 5 bilhões de dólares em ativos venezuelanos para que haja essa prometida por Trump reconstrução do país. 3 bilhões de petróleo, mais 5 bilhões de repatriação de recursos, dá aí uma graninha para gastar em produtos americanos. Dá para ir lá para Orlando, não é assim que funciona, mas comprar medicamento, comprar remédio, comprar maquinário, por exemplo, comprar as infraestruturas de exploração de petróleo, que provavelmente devem vir dos Estados Unidos. É uma grana que deve circular ali, deve sair da mão do Trump e voltar para outra mão também do presidente dos Estados Unidos. Ele quer manter acesso a este recurso, por isso o decreto de emergência, quer ter esse dinheiro na mão para gastar como bem entender e quer também manter a pressão sobre as petroleiras, né? Ou seja, vocês não vão ter dinheiro da Venezuela via processos judiciais, vocês vão ter que investir, voltar a investir. Como a gente viu, o presidente da ExxonMobil já disse que não está muito interessado em colocar mais dinheiro na Venezuela caso as regras do país não mudem de forma bastante intensa. Donald Trump quer fazer mais pressão e quer ter essas empresas do lado dele, né, Danilo? E do ponto de vista político, vale a gente mencionar, é um movimento que tem ali seus riscos. A gente relembra que os principais financiadores da campanha de Trump, quando eleito, né, por a segunda vez, eram exatamente as petroleiras. Com certeza, e é por isso, claro, que a pressão política está tão evidente assim. Danilo Moliterno, até uma próxima, meu caro. Creio que eu não vá te ver novamente neste jornal, mas um ótimo dia de trabalho a você. A vocês. Valeu.